Muito bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flecha Moura. Antes de mais nada, eu peço para que você curta, comente, compartilhe, seja membro do nosso clube dos canais e tenha acesso a vídeos exclusivos, a reflexões ali que às vezes não é possível falar aqui no vídeo aberto. E também, se você quiser fazer seu investimento em metais, coisas que existem, né? Você pode entrar no compreprata.com e comprar utilizando o cupom FLECHAMURA, que é a única forma de nos ajudar. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho também de maneira direta, sem passar pelos filtros do YouTube ou qualquer outro tipo de filtro, dê preferência ao Pix aqui. Lembrando que você dá o Superchat, Super Sticker, auxilia na notificação de outros usuários. Bom dia a todos, boa tarde para quem já almoçou, né, nesse horário que esse vídeo for lançado. Pessoal, é o seguinte, Fórum Econômico de Davos esse ano, que é algo que realmente eu nunca me importei, porque sempre foi uma reunião de mafiosos, de alta periculosidade, mas esse ano tem um tempero maravilhoso, né? E esse eu devo confessar que para mim é maravilhoso, porque ver os europeus assim, no estado de negação ou choque, né? Alguns europeus estão em estado de choque, outros estão em estado de negação. E é muito surpreendente ver que a máscara da política da elite americana, ela foi desnudada, foi tirada. E hoje os europeus que tanto colaboraram, né, com a venda do mito americano, do sonho americano, que sempre foi um sonho americano, sempre foi à custa do sangue do africano e do asiático e do próprio europeu, né? E do sul-americano também, não menos, né? Porque a CIA claramente foi um dos sistemas, foi uma das instituições que investiu no que você conhece hoje como cartéis, né? Mas antigamente eles precisavam lavar dinheiro, precisavam de dinheiro. Então, esse problema que nós temos hoje com inúmeros cartéis, a CIA, por exemplo, inventa cartéis, como o cartel de Los Soles, que hoje a própria justiça americana diz que não existe evidências que ele existe, e que foi algo inventado para poder culpar lá o ex-chefe de Estado da Venezuela. Por que eu digo que o ex-chefe de Estado? Porque ele está preso. Está preso. E a Venezuela não disparou um tiro contra um navio americano. Então, isso são fatos, eu não estou inventando nada não, isso é um fato. Nenhum navio americano foi alvejado pela Marinha da Venezuela ou pelos mísseis. E dos 5.000 manpads que eles têm, eles não dispararam, derrubaram um helicóptero. Isso é um fato. Não estou aqui dizendo para mais nem para menos. Então, inventaram um cartel para prender ele, e depois todo mundo ficou sabendo que era o petróleo, né? Que na verdade sempre foi o petróleo. E quando os Estados Unidos roubavam, estupravam, pilhavam, tomavam, forjavam, no Iraque, no Afeganistão, no Irã, estava maravilhoso para os europeus e para o Canadá, né? Agora, eles sempre foram pilhados, né? Sempre foram muito burros, né? Os europeus são dignos de pena no que concerne à manutenção do poder internacional. Haja vista que eles foram substituídos pelos americanos e acharam que ter bases americanas, armamento nuclear americano nunca ia cobrar o seu preço, né? Eu não consigo entender como, por exemplo, a Alemanha, que perdeu 2 guerras mundiais, a França, que já perdeu um conflito que eu considero um conflito mundial, que foi a Guerra dos 7 Anos. Então, esses países continuam caindo nos mesmos erros. É por isso, gente, que eu não tenho esse sonho que muita gente tem, que os Estados Unidos vai ter uma derrocada. Não, os Estados Unidos de hoje, ele pode ser a Alemanha de amanhã, ou a França de amanhã, ou a Grã-Bretanha de amanhã, que é o que, na minha análise, vai acontecer daqui uns 100 anos, 150 anos, né? Os Estados Unidos vai se tornar uma Grã-Bretanha, vai se tornar o que é a Grã-Bretanha hoje. Dentro desse conceito, nós tivemos algumas declarações do secretário Scott, né? Salvo engano é Scott Bessent, alguma coisa assim, em que ele falou uma realidade uma realidade que é falada aqui há muito tempo.
as sanções econômicas são únicas e exclusivamente para fazer o povo se revoltar contra o governo. Nunca foi um meio de persuasão, perdão, nunca foi um meio acho que a palavra certa é essa, para essa questão, persuasão, sempre foi para refazer os governos, para fazer a população se revoltar contra os governos. Então eu fico pensando, se o governo de determinado X país, eu não vou citar nomes aqui, né? Ele tem uma ideologia tão ruim, por que pressioná-lo economicamente para fazer o povo se revoltar? Se a ideologia é ruim, deixa ele fazer o comércio, ele vai cair por si só. Ou a ideologia daquele governo é boa e aquele governo vai ter sucesso e eu preciso de pressões econômicas para fazer aquele governo mudar. Né? Nós temos países do mundo que são sancionados que não tem nem mísseis balísticos. Tem um país aqui na América Central, uma ilhazinha, que ela não podia importar nem incubadora. Nem incubadora. Sabe incubadora para colocar bebê prematuro? Pois é, nem incubadora eles poderiam importar por causa de sanções. Então, meus queridos amigos, eu queria falar uma coisa interessante. Todos viveram numa mentira. Quem estudou, quem leu, quem não entrou em Escola das Américas, quem estudou alguma coisa na sua vida, quem está estudando agora, vai entender isso completamente. E os europeus, eles financiaram uma guerra na Ucrânia. Eles financiaram uma guerra dizendo que a Crimeia era da Ucrânia. Gente, quem é burro o suficiente para dizer que a Crimeia é ucraniana? A Crimeia foi cedida à Ucrânia num tratado da União Soviética. A população lá fala russo. Os caras fizeram um referendo por independência. Mas os europeus foram burros. E isso é natural deles, né? Eles só conhecem duas linguagens. A linguagem da violência e a linguagem da coerção. Eles foram coagidos, foram lá, criaram esse problema que hoje é a Ucrânia, um problema que vai voltar para eles, que já está voltando para eles. E enquanto eles dormiam, os Estados Unidos tomavam a sua indústria, os seus bens, acabava com a sua energia barata e agora toma o território da Groenlândia, né? Porque isso é um fato, os Estados Unidos vai tomar. Se não tomar por um acordo, ele vai lá e vai ocupar, pronto, e acabou. E é assim que funciona a ordem internacional baseada em regras. Os Estados Unidos vai explorar, ocupar militarmente, vai fazer o que fez na Europa, só que na Groenlândia. Vai explorar e ocupar militarmente, os europeus não vão fazer nada. Eles vão chamar de imperialismo. Mas, quando os europeus chamarem de imperialismo, nós temos uma obrigação. Pegue um mapa da África e mostre para eles e diga, isso foi imperialismo. Se for a Bélgica que reclamar, você pega o mapa do Congo e diga, olha como é que está o Congo hoje. É isso. E os britânicos, eles fizeram essa divisão ridícula do Oriente Médio, né? Apoiaram a independência de um certo país aí. Esses merecem muito mais. Enfim, a história ela não permite erros constantes por muito tempo. É por isso que você tem a China 5 mil, o Irã aí 7 mil e a Rússia vivas até hoje. Quanto ao Irã, para os políticos, para a elite política iraniana que ainda queria negociar, eu gostaria de que alguém, né, enviasse um vídeo do secretário Scott falando para eles que o único objetivo é se revoltar contra o governo. A não ser que a elite iraniana queira se tornar uma nova Líbia, onde todo mundo que queria ganhar dinheiro com a derrubada do Gaddafi está morto. Ou pode ser igual a Síria, onde os militares que traíram e o governo, parte do governo sírio que traiu Assad, morreu e foi exilado. Muitos sem um centavo no bolso estão aí rolando por Omã ou pelos Emirados Árabes Unidos com saudade dos tempos do Assad. Então, a realidade do Fórum Econômico de Davos está muito boa de se assistir. E é muito bom ver os líderes europeus e as suas caras
da forma que estão. Espero que aprendam alguma coisa com o criminoso do Trump, porque afinal, de criminoso para criminoso, a linguagem é igual. Pessoal, curta, comente, compartilhe. Eu peço aqui para que vocês nos ajudem através do Pix, que é uma forma direta de ajudar o canal. Muito obrigado a todos. Fé no Brasil.